admirável. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa catequese. Nós paramos no número 1080, ou seja, 1080. Você já adquiriu o seu catecismo da Igreja Católica ou já baixou? Ontem apresentei, pedi que baixasse, para que vocês acompanhem também em casa. Ontem eu apresentava também um livro, não é? A Fé Explicada, aquele livro verdinho. Hoje eu quero apresentar outro livro, que são materiais para nossa consulta ou para nossa leitura nesse tempo também de isolamento. Vejam aqui, é o livro do professor Felipe Aquino. Ele diz: a salvação que Cristo nos conquistou pela sua morte e ressurreição chega a nós pelos 7 sacramentos que ele mesmo instituiu e confiou à sua igreja para ministrá-los. Este livro apresenta os sacramentos à luz do Catecismo da Igreja Católica e do Código do Direito Canônico, e apresenta também o rito de celebração de cada um deles, a fim de que você possa conhecer como a Igreja os ensina e ministra. Veja que extraordinário, não é? São os 7 sacramentos. Na verdade, foi um grande estudo que ele fez, uma pesquisa dos 7 sacramentos, à luz do Catecismo da Igreja Católica e do Código de Direito Canônico. Aqui você tem, toda a coletânea, a suma, não é? E o resumo do Código de Direito Canônico, que é a lei da Igreja, vejam, e todo o catecismo, todos os números aqui. Adquirindo este livro, você já tem as duas sínteses em um livro só. Vale a pena, não é? É da editora Crelfas. Acredito que você, pedindo a Joyce aqui da nossa livraria, você pode, não é, adquirir rapidamente este livro do professor Felipe Aquino. Sabemos que ele, não é doutor e é da Canção Nova. Você pode acessar o Facebook dele, o Instagram e também o YouTube, que vai encontrar, ou o blog do professor Felipe Aquino, que vai encontrar também lá, não é, uma gama de informações e de formação. Tome agora o seu catecismo. Estamos na página 305 do catecismo, não é? O artigo, a liturgia, obra da Santíssima Trindade. Desde o começo, Deus abençoou os seres vivos, especialmente o homem e a mulher. A aliança com Noé e com todos os seres animados renova esta bênção de fecundidade, apesar do pecado do homem, por causa do qual a terra é amaldiçoada. Como eu disse ontem, a doutrina da igreja, a liturgia, vejam, não tem, e a teologia, aliás, não tem escrúpulo de dizer que a maldição entrou na terra por causa do pecado. Pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado dos nossos pais, chamados Adão e Eva. Mas é a partir de Abraão que a bênção divina penetra a história dos homens, que caminhava para a morte, para fazê-la retornar à vida, à sua fonte, pela fé do Pai dos crentes, que acolhe a bênção inaugurada a história da salvação. Lembram? Foi aqui que nós paramos. Vamos dar continuidade. As bênçãos divinas manifestam-se em eventos impressionantes e salvadores. O nascimento de Isaac, a saída do Egito, que quer dizer a Páscoa e Êxodo, o dom da terra prometida, a eleição de Davi, a presença de Deus no templo,
o exílio purificador e o retorno de um pequeno resto. A lei, os profetas, os salmos que tecem a liturgia do povo eleito lembram essas bênçãos divinas e ao mesmo tempo lhes responde mediante as bênçãos de louvor e de ação de graças. Não sei se você percebeu, neste número aqui, 1081, está a síntese da história da salvação. Não apenas das divinas bênçãos, mas a síntese do percurso, eu diria, do itinerário que Deus fez para chegar até Nossa Senhora, para nos dar o seu Filho Jesus. 1082. Na liturgia da igreja, a bênção divina é plenamente revelada e comunicada. O Pai é reconhecido e adorado como a fonte e o fim de toda a bênção da criação e da salvação. Em seu Verbo encarnado, isto é, no seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado por nós, ele nos cumula com suas bênçãos, e por meio dele derrama em nossos corações o dom que contém todos os dons. Qual é? O Espírito Santo. É belíssima essa expressão do Catecismo da Igreja Católica. Os dons que contém todos os dons é o Espírito Santo. É o maior dom do Pai e do Filho dado a nós. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muita gente boa, muita gente de fé, pede os dons e os carismas ao Espírito Santo e não pede o próprio Espírito Santo. Dom e carisma, meus queridos irmãos, amigos, é fruto e consequência da ação do Espírito Santo em nós, em vocês. Vejam, é sempre assim. Eu dizia ontem na homilia, e a missa foi transmitida, no segundo dia do Tríduo a Santo Expedito, lá na casa de Rosilda e Alcidrino, e aqui a minha bênção e meu abraço para eles, e a minha gratidão por ter aberto a sua casa e de fato tornado a igreja doméstica. Eu diria, nós não sabemos pedir, diante daquele texto de ontem, que quando Pedro e João voltaram do interrogatório e contaram, eu dizia, não foi mexerico, não. Ah, como foi? Como foi? Vocês apanharam, né? Vocês foram torturados, fizeram tortura psicológica, colocaram vocês contra a parede, vocês dilataram, vocês nos entregaram. Não foi, a comunidade de fé não fez essas perguntas. Mas diante do testemunho de Pedro e João, a comunidade de fé orou ao Senhor. Aquela oração belíssima. E diz que o poder do Espírito Santo, eu estou falando do capítulo 4. O Pentecoste aconteceu no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Estou falando do capítulo 4. E diz que quando eles terminaram a oração, imediatamente a força e o poder do Espírito Santo desceu sobre ele. Ele não caiu, viu? Cuidado com essas linguagens. O Espírito Santo cai aqui, cai ali. Não, não é uma pomba morta. Vejam, vamos dar continuidade, senão eu me empolgo aqui. 1083. Compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã, como resposta de fé e de amor às bênçãos espirituais com as quais o Pai nos presenteia. Por um lado, a igreja unida a seu Senhor, e sob a ação do Espírito Santo, bendiz o Pai por seu dom inefável. Segundo os Coríntios, capítulo 9, versículo 15. Mediante a adoração, o louvor e a ação de graças. Vejam, a nossa postura
deve ser de adoração, de louvor e de ação de graças. O crente, diante da Santíssima Trindade, é uma resposta de fé. Adorar, louvar e render graças. Por outro lado, e até a consumação do projeto de Deus, a igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda de seus próprios dons e de implorar que Ele envie o Espírito Santo sobre a oferta, sobre si mesma, sobre os fiéis e sobre o mundo inteiro, a fim de que pela comunhão com a morte e a ressurreição de Cristo sacerdote e pelo poder do Espírito, estas bênçãos divinas produzam frutos de vida para o louvor e a glória de sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 6. E nesse trecho aqui, tem justamente na Santa Liturgia, na segunda parte, o que acontece, que é a oração eucarística, a invocação do Espírito Santo que nós chamamos de epiclese sobre as oferendas. E aquelas espécies, elas mudam, se transformam, chamada de transubstanciação. De pão para corpo, carne, de vinho para sangue. Depois, dentro da oração eucarística, o padre também invoca o Espírito Santo sobre o corpo místico de Cristo, que é a assembleia litúrgica que está ali. É a segunda epiclese que acontece.